Vamos lá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade à Revolução Farroupilha, né? Nós tivemos aí o retorno de Bento Gonçalves ao Rio Grande do Sul, numa manobra elaborada ali pelo parte do grupo dos revoltosos da Sabinada, né? Participantes da maçonaria, o próprio líder ali da revolta da Sabinada, né? O Francisco Sabino, médico, fazia parte da maçonaria. E aí veio alguns pontos que são primordiais nessa nossa discussão, né? O retorno do Bento Gonçalves ao Rio Grande do Sul garantiu a ele assumir ali a presidência, né, da República Piratini ou a República Rio-Grandense. Nós temos a continuidade ali da guerra, né, mas demonstrou ali falta de recursos aos revoltosos, que acabou resultando na perda de territórios que foram perdidos. Olha, meus caros, aqui é necessário que a gente faça uma análise aqui extremamente importante e fundamental. Você precisa remeter ao contexto histórico do Brasil nesse momento. Eu estou falando para você por volta dessas perdas de territórios de 1840, 41, 42, 43, enfraquecendo. Olha o que vai ocorrer. A nossa maior revolta é a Farroupilha, que foi até 1845. Mas, se nós formos lembrarmos bem, a Balaiada termina em 1841. E a cabanagem termina em 1840. A cabanagem terminando em 1840, ali após a organização, permite ali a concentração de tropas ali imperiais do exército brasileiro, tanto no combate nas regiões ali da Balaiada, como depois deslocando todas essas tropas para lutar no Rio Grande do Sul, né? Uma das falhas muito questionadas nas estratégias aqui foi que as tropas ali republicanas no Rio Grande do Sul concentraram-se muito ali na região de Porto Alegre, protegendo-se ali a capital ou enfrentando ali as tropas imperiais, e deixaram outras áreas vulneráveis, principalmente no litoral. Uma das coisas que é muito falado que é a região de Caçapava, que serviu para a entrada de tropas imperiais ali no local, o que deixou ele extremamente vulnerável. Então, no interior, passou a ter uma situação em que os republicanos foram perdendo território aos poucos e as forças imperiais foram avançando em uma velocidade maior. Faltava-se recursos, né? Ali, gente, os republicanos, né, ali os farroupilhas, eles acreditavam, né, que a guerra não seria tão longa. E a guerra foi sendo longa, ela foi aumentando o prazo. E aí é uma questão de recurso financeiro, ao ponto que você vai ganhar. Quanto que você consegue aguentar nessa revolta? Né? Havia uma situação que o governo imperial foi enfrentando outras revoltas, né? E ali, quando você tinha um exército dividido, as forças imperiais divididas, eles foram sobreviver e também quando tinha recursos. A partir do momento que esses recursos foram acabando, as mortes foram aumentando, a liderança também ali foi ficando enfraquecida, porque você não tem dinheiro. Você tinha muita gente que era dono de sítiozinho, não era dono de uma grande propriedade e que não tem dinheiro para sustentar essa guerra, para sustentar ali as tropas que faziam parte, comerciantes. Então vai entrando numa situação em que o indivíduo ali, ao invés de lutar pela causa que eles estavam ali, ele começa ali, eu vou segurar o pouco de dinheiro que eu tenho aqui, eu preciso sobreviver também. Então, aos poucos, a falta de recursos e o término das revoltas ali no Brasil, concentrando-se as tropas imperiais no Rio Grande do Sul, vai levando todo o processo da República Rio-Grandense ou República de Piratini à falência. E aí um dos destaques é a chegada de Luiz Alves Leme Silva, conhecido como Barão de Caxias por ter vencido ali a Balaiada, a última batalha em Caxias. É o futuro Duque de Caxias, que chega ao Rio Grande do Sul, um homem experiente, muito bem armado. Havia tropas de um tio seu, e que era ali que lutou ao lado dos imperiais na região. Ele tem uma fama muito grande, leva um grande contingente, leva canhões, leva muita gente para enfrentar no Rio Grande do Sul.
e começa ali a obter vários territórios no interior e atingindo ali uma quantidade de áreas enorme. É nesse momento também que nós temos ali uma grave doença que atinge Bento Gonçalves, sendo substituído na liderança ali da revolta. Até vai falecer o Bento Gonçalves, ele falece, antes do término da revolta, e ali não resta outra coisa a não ser abrir ali as negociações com os acordos de paz. Então é essa a situação. Dentro do acordo de paz, que ficou conhecido como Acordo de Poncho Verde, uma das coisas que os revoltosos exigiam era a liberdade dos escravos que haviam lutado na Revolução Farroupilha, pois eles haviam prometido isto ali naquele momento aos escravos. E os escravos tiveram ali uma participação fundamental. Você tinha um agrupamento dos lanceiros negros, Os lanceiros negros, eles se tornaram uma tropa de elite da Revolução Farroupilha, liderados ali por Canabarro, tiveram uma participação muito importante, eram estrategistas, negros habilidosos ali, utilizavam-se lanças, por isso lanceiros, que é uma simbologia às tropas de elite europeias ali no período ali das invasões napoleônicas, mas tem uma força extremamente grande esses lanceiros e tinham ali um resultado muito favorável a eles. O que acontece? Em meio às negociações do Tratado de Poncho Verde, os negociantes revoltosos ali percebem que não conseguiria ali, ter a liberdade dos negros. E como falar aos negros, aos lanceiros, aos negros que lutaram ali pela República de Piratini e pela República Rio-Grandense? Falar que não se consegue dar a liberdade a eles, porque qual é a grande explicação do governo imperial? A explicação do governo imperial é a seguinte: olha, quem prometeu a liberdade aos negros foram vocês, não fui eu. O que eu não posso dar liberdade aos negros no Rio Grande do Sul, sendo que eu administro todo o território nacional. Se vocês quiserem dar liberdade aos negros, dê vocês por conta própria. Nesse momento, a coisa ficou extremamente complicada. Os latifundiários ali olham para a situação e resolvem fazer nessas negociações uma das piores coisas que se pode fazer. Uma das últimas batalhas, ou conhecido como a penúltima batalha que teve ali ao lado dos republicanos, você teve a famosa traição de Porongos, ou massacre de Porongos. Porongos era a região que estava a tropa dos lanceiros negros liderados por Davi Canabarro. É informado às tropas imperiais que eles estavam nesta região. E eles eram combatentes muito habilidosos. Como não havia como dar liberdade aos negros, e isso não seria feito nem mesmo pelos latifundiários, eles resolvem entregar as tropas que foram fundamentais em todas as vitórias ali dos farroupilhas, os lanceiros. Cerca de mais ou menos 1.200 homens foram cercados pelas tropas imperiais e as tropas dos lanceiros eram lideradas por Davi Canabarro. Todos foram mortos. Todos. Não se encontrou o corpo de Davi, então muito se suspeita que ele possa ter ficado vivo durante esse confronto. Todos os negros foram mortos. Todos os negros, todos os lanceiros foram eliminados. A grande tropa de elite ali dos
republicanos, ela foi eliminada. Isso acabou resultando na facilitação ali dos acordos, né, que são os tratados de paz, que é o Tratado de Poncho Verde. Esse tratado começa a ser negociado por volta de 1843 e vai se concluir com o final da guerra em 1845. Muito que foi colocado não foi cumprido. Por exemplo, o perdão aos revoltosos e os soldados republicanos foram incorporados ao exército imperial. Isso aconteceu de verdade? Aconteceu. Ocorreu o perdão dos revoltosos e os soldados republicanos, eles foram incorporados ao exército imperial. Esse era um pedido porque a melhor solução para esses indivíduos era se tornar ali, no caso, funcionários públicos do exército imperial, pois estavam com dificuldades financeiras, muitos perderam terras, muitos ali perderam suas plantações, perderam gado, e para poder sobreviver depois da guerra. Porque o problema não é fazer a guerra, o problema depois é o pós-guerra também. Outro ponto, a garantia ao direito de propriedade. Então, isso daqui foi confirmado? Sim, ninguém perdeu a propriedade. Liberdade aos presos de guerra. Isso aqui também o governo imperial cumpriu? Sim, também cumpriu. Liberdade aos negros. Isso daqui não ocorreu. Estava no tratado, não ocorreu liberdade aos negros. O governo imperial não assumiu a responsabilidade da liberdade e nem mesmo os latifundiários assumiram essa intenção de dar liberdade aos negros ali também, né? Nem os latifundiários. A escolha do presidente da província pelos rio-grandenses. Essa era uma das coisas que eles queriam o presidente da província da região. Também não foi feito, tanto é que é nomeado para a região, né? Ali no caso, já também com o cargo de senador, o Barão de Caxias, que assume como presidente da província, e depois ele será chamado de Duque de Caxias. E fora isso, outros pontos que eles solicitavam e não foram cumpridos. Mas esses são os pontos principais aí que nós temos no Acordo de Poncho Verde. Um dos detalhes ali, né, não menos importante, que é a situação da anistia. O que eles pedem, em primeiro lugar, é que seria o pedido de uma anistia total a todos os participantes, principalmente aqui no caso, né, dos revoltosos. O governo imperial diz o seguinte, que dados aos tratados internacionais, você não pode anistiar um outro país, porque foi-se assim que a Farroupilha se pautou com a República de Piratini ou República Rio-Grandense, como um outro país. Porque o que significa anistia? Esquecimento, de tal forma que isso não poderia ocorrer. Então, por isso a visão do perdão. Então você dá o perdão e a região foi reincorporada novamente ao território brasileiro, obedecendo-se ali às regras do Brasil. Pontos importantes da Farroupilha. Perceba-se que lá, se você for olhar lá atrás, nossa, virou isso tudo, professor, uma revolta que inicia por uma insatisfação através dos impostos, mas que ela vai acumulando. Aí você teve a praga de 1834 e tudo isso acabou juntando na maior revolta aí da história do Brasil. Sim, é a maior revolta da história do Brasil. 10 anos. A maior revolta do período regencial. E aqui vem um fator importante, né? Quais são as ações aqui? A questão do separatismo, a questão da prisão do Bento Gonçalves, o retorno, a questão da República Juliana e ali os problemas que vão ocorrer, a perda de territórios. Mas também não podemos esquecer, como ponto fundamental, a traição de Porongos, ou o massacre de Porongos, a situação dos lanceiros negros, né? E o Tratado de Paz, que é o Tratado de Poncho Verde. Aí, com esses pontos, sabendo que eles colocaram todos os pontos, mas nem todos foram cumpridos ali, com relação à liberdade aos negros e também a escolha do presidente da província, conforme eu expliquei para vocês. Até mais, gente. Muito obrigado. Terminamos aqui as revoltas do período regencial. Até mais.